Vamos para mais uma aula de matemática básica. Hoje nós vamos aprender operações com radicais. Nós vamos focar na divisão e na multiplicação. Antes, porém, é importante que a gente relembre alguns elementos, que envolvem os radicais. Então eu trouxe aqui para vocês a representação com o nome de cada elemento. Então aqui nós temos o símbolo da raiz. Esse número que está aqui dentro da raiz, ele se chama radicando ou radical. O número que você tem, eventualmente você possa ter aqui em cima, é o expoente. O número que vem aqui fora da raiz se chama índice. E você tem o resultado, que é a raiz, que se chama de raiz. Uma situação recorrente é você eventualmente ter também aqui na frente um número qualquer. Se você tiver um número aqui, vou colocar um quadradinho aqui. E vou colocar um número, uma letra aqui para representar um número qualquer. Esse número aqui será o coeficiente. Ele vai multiplicar todo o número que está aqui. Mas vamos então para alguns exemplos práticos de divisão e multiplicação. A divisão e a multiplicação elas se dividem em duas etapas. Primeiramente, nós vamos ver quando nós temos o mesmo índice, ou seja, esse número aqui, ele é igual. Nós vamos ver aqui nesse exemplo, raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 12. Nós observamos aqui, então, que o índice é igual. Aqui eu tenho 3 e aqui também eu tenho 3. Nessa situação, nós precisamos nos preocupar somente em realmente multiplicar ou radicando. Vou pegar o 5, fazer vezes o 12, e eu posso manter isso dentro de uma única raiz, mantendo aqui o índice. Então, essa operação vai dar aqui 5 vezes 12, 60, vai dar a raiz cúbica de 60. Tem um outro exemplo aqui. Nós temos raiz quadrada de 12 vezes a raiz quadrada de 3. Vamos relembrar aqui. Esse número é o radicando. Aqui o índice não está escrito nada, mas a gente sabe que quando não está escrito nada é porque é o 2, da raiz quadrada. Então aqui nós temos também índices iguais. Índice 2 aqui, índice 2 aqui. Nesse caso também a gente vai multiplicar somente o radicando, 12 vezes o 13, que dá 36. Então aqui vai ser raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 vai ser 6, Porque 6 vezes 6, 36. Vamos ver aqui uma outra situação, um pouquinho diferente, onde a gente tem uma situação envolvendo parênteses. Nesse caso aqui, nós não vamos conseguir resolver a subtração que está sendo proposta aqui dentro do parênteses primeiro. A gente vai ter que aplicar, em situações como essas, a gente vai ter que aplicar a propriedade distributiva. Então eu escrevi aqui para fazer a propriedade distributiva, que é o famoso chuveirinho, que vocês já conhecem, Então, aquele número que está ali na frente, ele vai multiplicar os dois números que estão dentro do parênteses. Só que nesse caso aqui, nós temos um número aqui na frente. E lembra que quando eu mostrei aqui em cima, que pode ser que aconteça isso, e esse número é o coeficiente, é o que está multiplicando todo o restante. Então aqui nós temos 3 que multiplica a raiz de 5. Aqui 3 que multiplica a raiz quadrada de 2, e assim por diante. Quando nós vamos aplicar a propriedade distributiva, nós vamos conseguir fazer da forma como nós estamos aqui fazendo multiplicação e divisão. Porém, aqui eu vou ter que multiplicar coeficiente por coeficiente. Então, eu vou fazer 3 vezes 3, 9. E aqui eu vou ter raiz quadrada de 5
Vou pôr um 2 aqui, que é quadrado. E raiz quadrada de 2. Nós vamos observar que essa multiplicação aqui, só pegar uma outra caneta aqui. Essa multiplicação aqui, ela envolve raízes de índice iguais. O índice aqui é 2, aqui também é 2. Isso implica que nós podemos colocar isso numa única raiz, fazendo a multiplicação dos radicais. Ou radicando aqui, 5 vezes 2, 10. E aqui então nós vamos ter 9 que multiplica raiz quadrada de 10. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. 3 vezes, só lembrando que quando você não tem nada na frente da raiz, nós entendemos que é 1. Se não tem nada ali, é 1. 1 que multiplica a raiz quadrada de 5. Então aqui eu vou fazer a multiplicação do coeficiente. 3 vezes 1. 3, está aqui o resultado. O sinal eu estou mantendo, até porque seria um número positivo aqui com um número negativo. Continuaria negativo. E a raiz, eu vou fazer aqui, raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, que é essa outra operação aqui. Vou trazer ela para cá. Então, quando eu estou fazendo isso, os índices são iguais. Então, eu vou manter o índice e vou multiplicar somente aquilo que está dentro da raiz, o radicando. A operação que nós vamos fazer aqui é 5 vezes 5, 25. E aqui eu vou manter raiz quadrada. A gente consegue melhorar isso aqui um pouco, porque dá para desenvolver aqui 9, que multiplica a raiz quadrada de 10, menos 3 vezes a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5, né? Então aqui nós conseguimos deixar 9, que multiplica a raiz de 10, menos 15. Menos 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15, mais e menos fica menos aqui na multiplicação. E a gente pode deixar aqui essa resposta. Essa resposta aqui, que está em preto, ela não é errada. Vou circular aqui. Isso aqui não é errado. É que a gente está melhorando a resposta. Pode ser que você faça um exercício em que a alternativa seja para marcar opções A, B, C. Pode ser que contenha essa resposta, mas pode ser também que contenha uma forma reduzida, como essa aqui. Então aí vai da questão da sua interpretação, do seu entendimento, para ver até onde você consegue resolver o exercício. Nós vamos ver aqui um outro exemplo, envolvendo agora a divisão, onde nós temos também índices iguais, 3 e 3. Então, nesse caso, basta que eu pegue o radicando, o 96 e o 2, e eu faço a divisão. Eu posso escrever ele novamente aqui numa única raiz, mantendo aqui o índice, que é 3, e fazendo a divisão de 96 por 2. 96 dividido por 2 dá 48. Então aqui eu vou ter raiz cúbica de 48. Então aqui eu teria a resposta. Mas eu também posso melhorar essa resposta. Eu posso, simplificar ela, tentando calcular a raiz cúbica de 48. Bom, eu posso calcular essa raiz aqui através do processo de fatoração. Fiz a fatoração aqui do lado para vocês verem. Utilizei os números primos. E o que acontece aqui? Eu posso escrever a raiz cúbica de 48 desta forma aqui, ó. Por que eu coloquei 2 à terceira potência aqui? Porque eu tenho uma raiz cúbica aqui. E pela propriedade eu vou poder cortar esses dois aqui, né? Então eu peguei aqui, ó, agrupei em 3. Deu 2 à terceira ali.
vezes 2 vezes 3. Então, a raiz cúbica de 48 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado à terceira vezes 2 vezes 3. Quando eu faço isso, eu corto esse 3 com esse 3 aqui, o expoente com o índice. Esse número que eu cortei, ele vem para fora da raiz. Ele passa a ser aqui coeficiente. E os números que eu não cortei, eles permanecem dentro da raiz. Eu não consegui fazer nada com eles. Tanto o 2 quanto o 3. 2 vezes 3. E eu posso aqui então escrever 2 que multiplica a raiz cúbica de 6. Então eu tenho essa resposta aqui, mas eu também posso considerar essa resposta aqui. E se houver meio para eu conseguir melhorar isso, eu posso continuar. Uma vez mais, eu só informo que aí depende da sua necessidade para fazer o exercício, qual ali a resposta que você vai querer. Se a sua alternativa já tem essa resposta aqui, ótimo, já contemplou o exercício. Se você, por acaso, não encontrar essa alternativa aqui, mas encontrar essa aqui, ela também é correta. Nós vamos ver aqui o outro caso, que é a divisão e a multiplicação quando os índices são diferentes. Não é uma coisa complicada de ser feito, ela é basicamente, né, igual àquilo que a gente já vem fazendo há bastante tempo. Só que nessa situação aqui, quando os índices são diferentes, nós precisamos arrumar um meio de torná-los iguais. Aqui nós temos a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes a raiz quarta de 3. Para que a gente possa realizar essa operação, eu preciso então fazer com que os índices sejam iguais, porque nesse exato momento eles são diferentes. Aqui é 4 e aqui é 2. Então eu não posso fazer essa operação, preciso torná-los iguais. Para torná-los iguais, eu vou fazer o MMC dos índices, do 4 e do 2. Então eu fiz aqui, ó, o MMC, utilizei os números primos, e o MMC foi 4. Esse 4 aqui, o que eu faço? Eu escrevo uma outra raiz, onde eu coloco aqui o índice que eu encontrei no MMC. Então vai ficar com o índice 4. Vão ficar agora com índices iguais. O que eu faço com esse 4? O que é que nós fazemos? Nós vamos pegar o 4, dividir pelo 2, que está aqui, multiplicar pelo 2. Esse número aqui eu posso copiar. 2, esse 3 aqui eu posso copiar também. Só que aqui eu vou aplicar aquilo que a gente fazia com as frações, quando a gente tinha fração com o denominador diferente. Basicamente aqui eu vou dividir pelo número que está aqui, multiplicar pelo expoente que está aqui. Então 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4. Então aqui vai ter o novo expoente, que vai ser 4. Aqui é a mesma coisa, 4 dividido por 4, vou dividir aqui, ó, e vou multiplicar aqui. Só lembrando que aqui no expoente, se eu não tenho nada no expoente, a gente considera 1. Então aqui eu vou ter 4 dividido por 4, que dá 1, vezes 1, 1. Posso colocar o 1 aqui ou não. Você sabe que todo número elevado a 1 dá o próprio número. O que acontece nessa situação? Eu tenho aqui índices iguais. E a partir disso, eu posso resolver, melhorar o problema, a questão que me foi dada. Só observando que aqui eu tenho expoente 4 e índice 4. Então eu posso cortar esses dois aqui. E essa resposta aqui vai ser 2, simplesmente 2. Então aqui eu vou ter 2 que multiplica a raiz quarta de 3. Eu não vou conseguir mexer muito mais nisso aqui. Então aqui eu teria
a minha resposta final. Nós vamos ver aqui um caso de divisão. Raiz quadrada de 6 dividido pela raiz cúbica de 6. Aqui também nós observamos que o índice aqui é 2. Né? Quando não tem nada é 2. Índice 3 são índices diferentes. Então aqui nós precisamos torná-los iguais para que a gente possa continuar a operação. E aí de novo o processo é o MMC dos dois índices, do 2 e do 3. Eu fiz aqui do lado. Utilizei os números primos e o MMC deu 6. Esse número 6 aqui, eu vou fazer outras raízes e vou colocá-lo ali no índice. O novo índice vai ser 6. Eu posso copiar a raiz igual. Então aqui eu já copiei o 6, vou copiar o 6 novamente aqui. E aí o que nós vamos fazer? A mesma coisa que nós fizemos na situação anterior. Vou pegar esse número 6 aqui, vou dividir pelo 2 e vou multiplicar pelo índice que tem aqui. 6 dividido por 2, 3. Obviamente que aqui não tem índice algum, nós entendemos que é 1. Então aqui eu tenho 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Esse 3 vem aqui. Aqui a mesma coisa, eu vou ter 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, o que eu vou ter aqui, a partir de agora, são raízes com o mesmo índice. Nós vamos observar que eu fiquei com o índice 6 aqui e índice 6 aqui. Então, para resolver isso, eu posso colocar tudo dentro de uma raiz só, manter aqui o índice 6, que está aqui. E aqui eu vou fazer a divisão de 6 elevado à terceira por 6 elevado ao quadrado. Pelas propriedades de potência, nós vimos que aqui é a potência de mesma base. A base aqui é 6, a base aqui também é 6. E quando nós temos potência de mesma base, basta a gente manter a base e subtrair os expoentes. Então aqui eu vou ter 6 elevado à primeira potência, ou simplesmente 6. Então, só colocando aqui a resposta na frente, eu vou manter o 6 do índice que eu encontrei, e a minha resposta vai ser 6 elevado a 1 aqui. Então, eu vou ter raiz sexta de 6. Pessoal, é bem simples fazer essas operações. A gente só tem que conhecer um pouquinho de propriedades de potência e estar atento aos índices. É isso. Por hoje é só e a gente se vê na próxima aula.